nome é Natália, eu vou estar com vocês hoje e amanhã no evento do Gov Summit. Sejam bem-vindos, aos que estão na programação agora da tarde. O evento é realizado pela Prefeitura de Paragominas, em parceria com a GovTech, Desenvolve Cidade, e a gente vai discutir alguns temas importantes para a desburocratização, os benefícios, na verdade, para a administração pública com empresa digital, que é uma web plataforma e agora tem na versão mobile também. Além disso, a importância dessas discussões para o fortalecimento do empreendedorismo nas cidades, a desburocratização do ambiente de negócios, o fortalecimento para o empreendedor, além da retomada econômica dos municípios brasileiros, vão estar em pauta nesses 2 dias de programação. Agora a gente vai apresentar o primeiro webinário. Eu vou deixar vocês com a mediadora, que é a Valquíria. Ela é coordenadora da Sala do Empreendedor de Paragominas. E eu acho que ela está me ouvindo, tá? Estou vendo aqui. Acho que falta tu ligar teu áudio, Valquíria. Acho que falta você ligar o áudio. Desculpa, gente, foi um erro técnico aqui. Boa tarde a todos, tá? Que está participando aqui com a gente, o pessoal que está nos assistindo agora. E a nossa atividade de hoje vai ser o webinário, o novo marco legal e a plataforma Empresa Digital, para desburocratizar o ambiente de negócios em Paragominas. E quem vai falar um pouco sobre o assunto com a gente é a equipe da Desenvolve Cidade. Participam o Jô Salles, fundador e diretor da GovTech Desenvolve Cidade, o consultor jurídico Rodrigo Lobato e o coordenador de projetos da empresa, Ravi Bassalo. Com a palavra, o Jô Salles. Boa tarde a todos que nos assistem. Na verdade, Valquíria, a gente fez só uma alteração na ordem de apresentação. Quem vai começar a discorrer sobre o tema sou eu, Rodrigo, sou consultor jurídico da Desenvolve. O João Salles também vai se fazer representar pelo Pedro Nunes, que também é um consultor jurídico da Desenvolve. Ele teve um problema pessoal, não pôde comparecer agora, mas com certeza o Pedro vai representá-lo em alto nível, né? E além do Ravi, que também faz parte da nossa equipe. Inicialmente, eu gostaria de agradecer profundamente ao convite, né, feito pelo Jó e pela Desenvolve, em explanar um pouco sobre esse tema tão novo, mas tão importante, especialmente agora, talvez nesse período pós-pandemia que vamos enfrentar. Quanto menos burocracia tivermos, melhor. E, sem dúvida nenhuma, esse novo marco legal é importantíssimo para quebrar esse paradigma, né? O Brasil ele é muito conhecido por dois problemas, por vários problemas, mas entre eles, focado na atividade econômica, na burocracia, no excesso de burocracia e também na elevada carga tributária. Eu entendo que esse novo marco legal, ele vem quebrar esses dois paradigmas, ou pelo menos se propõe a isso, e obviamente vai demandar a atuação da administração pública, dos municípios, em especial, e também dos cidadãos e das empresas. Eu entendo que esse novo marco legal ele nada mais é do que uma verdadeira política pública. Muita gente entende política pública apenas por um aspecto, por um viés, que seria um viés de arrecadar receita, seja por meio de arrecadação tributária ou não tributária, para a partir daí converter essas receitas em benefícios à população, né? Em benefícios à comunidade. Na verdade, existe um outro viés da política pública, de fazer política pública. E esse viés é justamente desonerar o cidadão, desonerar empresas e desburocratizar. E aí até parece contraditório. Nossa, um viés é para arrecadar e instituir política pública. Como é que pode ter um viés
de desonerar a carga tributária e ainda assim implementar a política pública. Ora, se eu desonero a carga tributária, especialmente numa fase tão delicada quanto essa, que é a abertura de uma empresa, eu facilito, eu fomento que aquele empreendedor, que aquela atividade econômica, ela se desenvolva de uma forma mais saudável. E se desenvolvendo de uma forma mais saudável, com esse fomento da administração pública, ela vai poder, de uma forma geral, desenvolver a região, desenvolver o município, gerar emprego, gerar renda, e indiretamente ou diretamente, com o bom desenvolvimento da atividade econômica, ela vai recolher tributos também. Então, a administração pública, ela vai, vamos dizer, retardar uma arrecadação. Ela vai deixar de arrecadar no início da atividade, com arrecadação de taxas, mas ela vai receber muito mais com o benefício que aquela atividade econômica bem desenvolvida vai trazer à comunidade. Tá? O novo marco, ele é inaugurado, na verdade, com a medida provisória 881, de 2019, que veio posteriormente ser convertida em lei, e atualmente é a Lei 13.874 de 2019. Tá? Esta lei, ela vem regulamentar um artigo na Constituição Federal que está há muito tempo esquecido, que é justamente o parágrafo único do artigo 170, que prevê o seguinte, que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Ora, o que observamos, na verdade, durante todos esses anos, é o inverso do que prevê esse parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. Enquanto deveria ser assegurado a todos o livre exercício, sem necessidade de qualquer autorização, a gente observa que todas as atividades, elas precisam de uma prévia autorização para o funcionamento, salvo aquelas atividades os que estão em meio informal. Né? Se você vai para a formalidade, você precisa passar por uma autorização, e essa autorização, ela é burocrática, ela é custosa ao empreendedor. Essa lei, esse marco legal, ele vem quebrar esse paradigma. Por quê? Porque ele traz como direito de toda pessoa a desenvolver atividade econômica de baixo risco, sem necessidade de qualquer ato público de liberação da atividade econômica. Ou seja, você não vai mais precisar, se você desenvolver uma atividade de baixo risco, você não vai mais precisar passar por toda essa burocracia e necessidade de obter uma autorização. E aí, a própria lei dispõe aqui um conceito indeterminado, né, que são atos públicos, mas ela conceitua com algumas nomenclaturas que podem ser utilizadas para autorização, permissão, alvará. Nada disso mais vai ser necessário. Se você desenvolve uma atividade de baixo risco, não é mais necessário. Isso está previsto em lei federal agora. Ademais, muitas vezes, quando se propunha a abrir um negócio, o empreendedor ele passava por um crivo da administração pública e muitas vezes havia uma impessoalidade, havia quebra da impessoalidade. Procedimentos que deveriam ser iguais, decorrentes de atividades econômicas iguais, tinham interpretações jurídicas ou administrativas diferentes. Agora, com a lei, os municípios, Estado, a administração pública como um todo, ela precisa criar critérios objetivos para determinar se é baixo risco, você não precisa passar por aquilo. E isso foi criado já no decreto municipal, como a gente vai verificar mais à frente. Além disso, o empreendedor, o cidadão, ele muitas vezes, ele sempre era visto como atuando de má fé. Caso ele tivesse algum desvio, que a administração pública entendesse algum desvio da lei ou de algum cumprimento de algum regramento, ele era visto como atuando de má fé e, por conta disso, ele vinha sendo penalizado. Atualmente, a lei prevê que haverá uma presunção da boa-fé. Tudo bem que é uma presunção relativa, né? Caso a administração pública consiga comprovar que há, de fato, uma má-fé, ele vai ser restabilizado. Mas o ônus da prova se inverteu.
quem tem que demonstrar que você está de má fé é a própria administração. Isso também é algo positivo. Além disso, você muitas vezes fazia um pedido, uma solicitação de um ato público, e a administração não lhe dava um prazo, ou se lhe dava um prazo, não cumpria, e ficava por isso mesmo. Com esse novo marco legal, isso também mudou. Primeiro, quando você faz uma solicitação para a administração pública, você imediatamente deve receber um prazo da administração pública que ela vai lhe responder. Caso esse prazo não seja cumprido, vai haver uma espécie de aprovação tácita da sua solicitação. Ou seja, é aquele velho ditado, quem cala consente. Se a administração pública não lhe respondeu naquele prazo, é porque ela entendeu que está ok, que a sua solicitação está atendida. Até que ela venha, eventualmente, a responder, e aí pode ser reformada essa eventual aprovação tácita. Vale lembrar ainda que o exercício desse direito, né, que é o livre exercício da atividade econômica, ele não vai ter uma avaliação prévia, mas nada impede, obviamente, que a administração pública fiscalize posteriormente essa atividade, tá? Seja por meio de uma denúncia, seja de ofício pela própria administração. O município de Paragominas, ele vem se demonstrando há alguns anos já à frente do seu tempo. E não foi diferente nesse aspecto, em relação a esse novo marco legal. Prova disso foi a edição do Decreto Municipal 355 de 2020. É um decreto municipal que ele vem regulamentar essa lei federal, esse novo marco legal, e estabelece com critérios objetivos os graus de risco. Eu tenho, de acordo com o decreto municipal, um grau de risco chamado baixo risco A, baixo risco B e o alto risco. Ora, o baixo risco A, você não precisa, conforme a própria lei diz, de nenhum ato prévio, tem uma vistoria prévia ao seu funcionamento, ao início do seu funcionamento ou ao exercício contínuo dele. Além disso, ficam dispensadas a necessidade de qualquer ato público, de liberação da atividade, o baixo risco, e isso tudo, tanto o baixo risco A quanto o baixo risco B, eles têm critérios objetivos para a sua definição. E qual é esse critério? É a CNAE, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. De acordo com a sua CNAE, você vai perceber se você se enquadra num baixo risco A, ou num baixo risco B, ou num alto risco. E com isso você tem uma previsibilidade, né? Quais são as etapas que você vai precisar passar para poder fazer a abertura da sua empresa, fazer o licenciamento e poder, eventualmente, já começar a sua atividade sem qualquer burocracia. Alinhado a isso, não se pode esquecer que, cumprindo aquela questão da boa-fé, o município de Paragominas, ele criou uma declaração. Tá? Essa declaração ela não pode ser confundida com a autorização ou com qualquer ato público prévio, que é vedado pela lei. Essa autorização, na verdade, ele é um mero compromisso que o empreendedor está prestando com o município de Paragominas, de que aquelas informações por ele prestadas são verdadeiras, são verídicas, e aqui ele está assumindo a boa-fé. Caso ele não esteja falando a verdade, caso haja alguma informação falsa, aí sim, nesse mesmo termo, ele já assume também a responsabilidade penal, civil e administrativa por essa informação prestada. Vale lembrar que esses graus de risco, eles estão alinhados e não poderiam se afastar da própria defesa ao meio ambiente, da própria busca pelo pleno emprego e também pautado no princípio da livre concorrência, né? Esses riscos, eles estão pautados em normas da Anvisa, que foram incorporados aí pelo decreto municipal. Então, não há um afastamento
como é possível pensar, nossa, eu vou poder abrir uma empresa, iniciar uma atividade econômica sem uma fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente, sem uma fiscalização da Secretaria de Saúde. Isso tudo foi avaliado, né? As atividades econômicas que são de baixo risco foram avaliadas e entende-se que esse risco é reduzido. E é por isso mesmo que podem iniciar sem essa prévia vistoria, essa prévia análise da administração pública. Isso pode ser também, vai ser tratado pelo Pedro, pelo Ravi, ao longo aqui do nosso encontro. E aí eu já deixo essa é a minha deixa para o Pedro também seguir com a explanação dele, né, até porque eu acho que eu já estou no limite do meu tempo. Graças a Deus. Agora, muito obrigada, viu, Rodrigo? Agora, vamos convidar o Pedro Nunes, que é consultor jurídico da Desenvolve Cidade, para falar um pouquinho com a gente. Boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer pelo convite de participar desse evento, que desde amanhã vem trazendo bastante conhecimento, a explanação de manhã foi excelente. Obrigado, Jó, pelo convite. Obrigado a todos os ouvintes aí, inclusive todos os servidores públicos que estão nos escutando nesse webinar. E estamos aqui agora, nesse momento, discutindo o ordenamento jurídico inserido para que a plataforma e todos os mecanismos de licenciamentos municipais de Paragominas sejam implementados em sua plenitude, né? Parabéns, Rodrigo, pela sua explanação, muito boa e de acordo com a legislação, e vamos entrar um pouco dizendo que o ordenamento novo que foi inserido no dia 7 de julho no município de Paragominas, pelo Decreto Municipal 355, ele traz uma consonância com a legislação federal, tanto lei federal que trata sobre o Simples Nacional, que é o 123 de 2006, trazida por suas modificações futuras, mas sempre nessa linha de diminuir no seu grau de desburocratizar e tudo isso, pelo microempreendedorismo, pelas pequenas e médias empresas, né, e pelo MEI também, que agradeço a presença também da Valquíria aí, né, agente de desenvolvimento de Paragominas, que tem um papel muito importante, e ela, com certeza, está fazendo um trabalho muito legal também nessa linha de desenvolvimento, principalmente pelos microempreendedores individuais, né? Então, esse decreto, ele tem, pelo tempo que temos de explanação, a gente vai tratar de alguns benefícios, os maiores benefícios que esse decreto vem trazendo, né, para os empreendedores e também para o processo em si, de desburocratização. Esse processo é muito bom a gente deixar claro que não é só a palavra burocracia, muitas vezes ela vem num tom pejorativo. Entretanto, ela é necessária. Não usarei aquele clichê de falar que é um mal necessário, não. É um bem porque está regulando os atos administrativos e tratando com isonomia todos os contribuintes, todas as pessoas, dando uma segurança nos atos administrativos, né? Então, isso aí diminui com certeza absoluta alguns atos que muito se vê, não no município de Paragominas, mas em outra gama de municípios que tem alguns atos que têm uma certa obscuridade, né? Então, vamos lá. Esse processo inicia com a integração com a plataforma da Junta Comercial
do Estado do Pará, a JUSEPA, na qual é parceira dos municípios, parceira dos empreendedores e parceira também da Desenvolve nesse processo de implantação, e desde o momento da viabilidade, ela vem trazendo a sua importância. O processo de viabilidade, ele inicia a plataforma Empresa Digital, ela vai fazer o fluxo de licenciamento como um todo. Entretanto, ele necessariamente ele inicia na junta comercial, em que tem-se a viabilidade, e após o pedido de viabilidade na JUSEPA, o processo vai correr inteiramente dentro da prefeitura, dentro da plataforma Empresa Digital. Então, diante disso, vai ter os seus desenrolares de todos os licenciamentos municipais por dentro da plataforma Empresa Digital. Então, é muito importante. Então, desde a viabilidade, a viabilidade é automática para atividade de baixo risco, por exemplo, né? Temos outro benefício, que o licenciamento, o procedimento é todo padronizado. Isso também é um ganho, né? Isso que eu disse anteriormente, a questão da isonomia, é uma segurança maior que se tem, tanto do empresário quanto para a própria administração pública. Então, sendo padronizado, classificação digital de risco, atividade econômica e padronização dos procedimentos, há esse formato, né, no Empresa Digital. Um outro aspecto importantíssimo que se tem, que é a dispensa de alvará de funcionamento para atividade de baixo risco A, né, que trata atividades que não tem nenhum risco ambiental, nenhum risco sanitário, e que anteriormente, e é o que é praticado em muitos municípios, em vários outros municípios pelo Brasil afora, esses procedimentos são burocráticos, né? Aqui não. Aqui, daqui para frente, Paragominas terá um procedimento totalmente, o fluxo para quem realmente precisa de toda a segurança para crescer com sua atividade econômica, ele vai ter oportunidade, porque não vai ter mais aquele trâmite burocrático. Muitas vezes são pessoas, tratando do microempreendedor individual, são pessoas muito simples, pessoa que, de repente, está perdendo o seu tempo, a sua energia para aquela atividade, para a sua atividade fim, e tinha que ir até a prefeitura, tem que esperar aguardar atendimento, e essa rotina que muitas vezes dava desgosto aos empreendedores, né? Ter que ficar aguardando no balcão de atendimento, perder um dia, perder uma tarde, de repente ter que voltar em outro momento sem ter o seu problema solucionado. Aqui não, ele vai ter, se for baixo risco, se for microempreendedor individual, vai ter sua licença imediatamente. Ele não vai passar por crivo burocrático nenhum, vai simplesmente, é obrigatório da entrada, ter sua viabilidade, ela vai passar automaticamente, os licenciamentos são inexigíveis para esse caso de baixo risco A, né, e no caso de empreendedor de atividade econômica de baixo risco B, ele também, inicialmente, ele vai ter uma facilitação no procedimento. A fiscalização vai ser, a fiscalização municipal, tanto do meio ambiente, se for o caso, vigilância sanitária, vai ser posterior, né? Então, ele vai poder funcionar, se regularizar, e vai ter esse tempo, esse fôlego do que está esperando, já vai estar produzindo riqueza, já vai estar produzindo, a sua atividade fim já vai estar todo vapor, enquanto os licenciamentos vão sendo concretizados em cada secretaria. Então, para o baixo risco B também é importante. Outro ponto importantíssimo trazido é a dispensa automática da taxa TLLF, que a gente fala, que em Paragominas é assim, taxa de licença de localização e funcionamento, para baixo
para baixo risco A. Então, ou seja, se a lei federal trouxe a possibilidade a não necessidade de fazer esse crivo inicial, por entender que é de baixo risco, por que cobrar? Não é verdade? Por que cobrar uma taxa, já que o município não está exercendo nenhuma atividade? Ele não está exercendo o seu poder de polícia. Então, diante desse cenário, é mais do que justo, realmente, dar esse ex-contribuinte, agora ele vai contribuir de outras formas, né, para o enriquecimento da nossa nação, para o enriquecimento do município, e do que está sendo taxado inicialmente e a verdade é essa. Temos ciência que esse valor anteriormente taxado fazia muita falta para esse microempreendedor individual, né? Então, temos que ponderar, a lei federal veio para desburocratizar, mantendo sua competência, mantendo também a competência municipal de realizar a fiscalização. Não é só, não está previsto que, porventura, desde o início da viabilidade, o empreendedor, ele indica lá pela declaração de direitos e deveres, em que ele ele nunca será realizado vistoria e fiscalização, pelo contrário, isso aí não está previsto, né? Se for necessário, se houver alguma denúncia, se houver alguma questão que necessite da administração se deslocar até o seu estabelecimento, até, muitas vezes, a sua residência, e realizar a fiscalização, pode fazer. Isso aí não tira a responsabilidade do empreendedor em cumprir com suas normas, com a norma urbanística, sanitária, ambiental. Pelo contrário, né? Está lhe beneficiando de alguma forma, mas ele tem que saber que o seu lugar de responsabilização também, a responsabilização vai existir. Então, é muito importante. Para os MEIs também, trazida aí pelo Simples Nacional, a Lei 123, o MEI tem um tratamento diferenciado, e esse tratamento diferenciado, ele está previsto até mesmo no Código Tributário do município de Paragominas, que é a Lei Complementar 001 de 2017, tem a previsão lá, um capítulo próprio, estipulando também o tratamento diferenciado a essas pessoas jurídicas, né? Outra situação que a gente vê que é importantíssimo aí, que tem essa consonância entre a legislação federal e também o decreto municipal, é a relação do tempo de abertura da empresa, que vai reduzir, vai trazer benefícios, custo de locomoção, de repente, o empreendedor ele tinha que pagar alguém para estar resolvendo seus problemas. Então, tudo vai ser automático, digital, tudo está previsto no decreto, previsto com respaldo na lei municipal do Simples Nacional, e também na lei que trata tratamento diferenciado às microempresas, empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais, que é a 769, e ela é um pouco antiga, é 2011, o município de Paragominas já estava a essa época à frente de muitas outras prefeituras do Brasil afora, né? Então, é isto, essa plataforma, ela vem trazendo integração tecnológica, né, via protocolo único, JUSEPA, com o início da viabilidade. Posteriormente, o empreendedor, ele vai criar o seu acesso junto à plataforma municipal, e daí para frente, como o Ravi daqui um pouco irá explanar com mais inseriu
a sua viabilidade, posteriormente, todos os licenciamentos e toda a sua regularização acontecerá pela prefeitura e com acesso de todos os serviços necessários aí, até para que o seu dia a dia seja mais fácil, ágil. Gostaria muito de agradecer aí todos os integrantes aí do Conselho de Contabilidade, que são pessoas importantíssimas nesse processo, né? Pessoas que a gente tem a honra de estar diariamente envolvido, e a gente vê que ele tem uma receptividade muito, muito adequada nesse sentido. Então, isso, uma explanação devido ao tempo tem que ser breve, mas temos muito ainda, temos muito treinamento para todos aí, servidores do município de Paragominas. Teremos aí uma jornada muito forte para todos que estão nos assistindo, pessoas de outros municípios, Vitória de Xingu, Jacareacanga, Ulianópolis, o pessoal da região do Capim, região do Xingu, todos aí, a gente deixa nosso agradecimento e que a gente vai ter uma jornada muito importante daqui para frente. Parabéns ao prefeito Paulinho Tocantins, prefeito que tem uma visão diferenciada nesse sentido, prefeito premiado, inclusive, nessa área. Agradecer também ao SEBRAE e todos que estão fazendo parte desse processo, né? Então, forte abraço a todos e vamos nos falando. O canal está aberto para vocês. Pedro, muito obrigada. Agora quem vai falar um pouquinho conosco é o Ravi Passalos. A relação entre a gestão urbanística e o marco legal municipal. Bem, boa tarde, obrigado, Valquíria. Cumprimentar os companheiros aqui da apresentação, Pedro, Rodrigo, pela brilhante apresentação que fizeram, então, a produção. Bem, eu gostaria, na verdade, de iniciar esse processo falando que toda essa estrutura, seja ela tecnológica, jurídica, ela é fruto de um esforço coletivo, né? Ela não nasce do nada, ela não vem de lugar nenhum, ela é uma construção, e falando dessa construção é impossível não citar os servidores da prefeitura, que foram pessoas, assim, que eu quero parabenizar, assim, pessoas que compraram a ideia, então, os servidores da CEMAF, da SEMI, SEMINFRA, SEMA, prefeitura de maneira geral, claro. Fica aqui meu agradecimento registrado e minha parabenização também pelo esforço, né, porque a gente sabe que existem demandas diárias e construir uma mudança, uma alteração do status quo é uma coisa que não é muito simplificado, então quero deixar registrado isso aqui, e com isso, eu digo isso também porque todo esse desenho, no fundo, ele tem um objetivo único e principal, que é ajudar a população e ajudar os servidores, né? Então, o foco é nessas pessoas, as pessoas que vão usar o sistema, os servidores públicos e os empreendedores. Então, se de um lado os empreendedores têm a vida simplificada, né, porque não vão mais precisar ter retrabalho, se deslocar para as secretarias para levar documento, levar depois o mesmo documento numa outra secretaria, ou não vão ter que pagar, ou então não vão entender o fluxo de maneira geral, eles vão ter essa vida simplificada. Por outro lado, a gente também disponibiliza para os servidores uma mudança, que isso representa, de um lado, segurança jurídica, porque a plataforma, como bem falou Pedro e Rodrigo, já está, pela sua arquitetura do seu processo, totalmente parametrizado com a legislação, então existe aí um fator de segurança que é necessário ser pontuado, né, que a plataforma, ao contrário de que muito se pensa, de que pode fragilizar os processos, na verdade, a tecnologia, nesse caso, fortalece os processos de segurança, dando muita segurança para os servidores que vão estar licenciando esses processos. E também é importante entender que, para os servidores e para a prefeitura de maneira geral, a plataforma ela não se esgota no licenciamento, né? Ela é uma plataforma que está para além disso. Ela é uma plataforma que pode ser utilizada para gestão, tomada de decisões, enfim. Entendendo a leitura do que é feito ali na plataforma, é possível você tirar várias decisões para o município, para melhorar a vida da população, e, enfim, dentre outros. Por exemplo, né?
A própria atualização e saneamento do cadastro imobiliário do município é uma coisa que é muito incomum dentro dos municípios brasileiros, de ter municípios que se regularizam sistematicamente, que atualizam sistematicamente sua base cadastral. E a gente está vendo Paragominas dando esse passo adiante, que isso realmente vai representar uma gestão urbana, gestão ambiental de maneira geral, enfim, sanitária também, de qualquer maneira, e tributária, vai representar para o município uma fonte de informações que se acrescenta com o passar do tempo, né? Ela vai se atualizando, o sistema ele vai criando mais robustez, e aí o município, com o tempo, vai ter ciência de tudo que é exercido dentro do seu território, conseguindo efetivar e transformar esse produto em outras coisas, né, que realmente afetam a vida da população. Então, a gente, se por um lado, a gente também está, claro que tem um foco ali na desburocratização do ambiente de negócio, é lógico, né, que está dentro do DNA desse processo. Por outro, existe aí uma estrutura que vai auxiliar muito as prefeituras, que vai ajudar muito nesse processo de tomada de decisões daqui para adiante. É claro que a gente está vivendo esse momento agora, que é um momento de transição, né, que a gente está passando de um momento que a gente costumeiramente chama aqui na Desenvolve de analógico para o digital. Aí esse momento de transição, ele vai passar esse período, e aí vão ter suas dores normais, né, como toda transição existe, mas a gente, inclusive, já peço aqui um pouquinho de paciência, porque isso é normal, isso nenhuma mudança, a gente está se esforçando para que ela aconteça com muita fluidez e sem nenhum problema. Mas, claro, que esse processo de transição, daqui a uns anos, o município de Paragominas, daqui a uns meses e tal, Paragominas vai receber os frutos desse processo, né? E esses frutos, eles são muito potentes para o município, né? Seja no aumento da arrecadação, que isso pode ser revertido em investimentos públicos, para a educação, enfim, para a própria estrutura urbana da cidade, né? Para a infraestrutura urbana da cidade. E esses processos, como eu disse anteriormente, também servirão para os servidores terem muita propriedade, muita segurança nos processos de licenciamento, né? Então, quando a gente fala aqui, e por isso eu citei essas secretarias envolvidas no processo de licenciamento, que é a SEMES, com especialidade da vigilância sanitária, a SEMA, a SEMINFRA, né, que cuida das obras do município, e a SEMAF, todas essas secretarias envolvidas nesses processos, elas hoje vão ganhar o que a gente chama de uma plataforma de integração mesmo, né, municipal, ou seja, todas vão beber da mesma fonte cadastral. Isso é um avanço inimaginável, de certa maneira, para o município, porque a gente vai conseguir que a gente não tenha difusões de informações ou informações desencontradas no processo, né? Então, a SEMA vai buscar dentro do seu cadastro, no mesmo lugar que a SEMAF, no mesmo lugar que a SEMES vai buscar, ou que a SEMINFRA. Isso é muito bom para o município, né? Porque a gente não vai ter informações desencontradas. Então, a critério de exemplo, se eu sei que um estabelecimento está localizado na rua X, todas as secretarias saberão que aquele empreendimento está localizado na mesma rua. Isso, para o município, é muito importante. E aí fica esse legado para o município de Paragominas, né? Claro, como bem o Pedro falou também, ela não é apenas uma plataforma de integração municipal, porque a plataforma está integrada com outros entes federados. Então, quando a gente ressalta aqui, porque isso é muito importante, porque aqui a gente vai tratar de uma plataforma que está intimamente ligada com a plataforma da Redicim, da Junta Comercial, bem como o Corpo de Bombeiros e todas essas secretarias que eu falei, ou seja, a gente vai ter uma grande coalizão de entidades, instituições envolvidas dentro do processo de licenciamento, que é, significativamente falando, um marco para o município de Paragominas, porque agora a gente vai conseguir todo um processo com muita fluidez, né? Como o Pedro falou, agora a gente vai ter o contato único, inicial, né? Então, ele inicia o protocolo dele lá na junta, e esse mesmo protocolo vai ser tramitado entre todas as secretarias que eu estou falando. Isso é importantíssimo, porque eu não tenho muitos retrabalhos nesse processo. Então, se aquela numeração já foi gerada, eu não preciso ir na Secretaria de Meio Ambiente gerar um novo protocolo, ou depois ir na SEMINFRA gerar um novo protocolo, ou depois em outra secretaria um novo. Ou seja, é apenas esse mesmo protocolo, o empreendedor vai ter muita clareza na tramitação do seu processo, ele vai saber em que estágio está, e como esse processo também, pelas análises que a gente tem feito já nos nossos trabalhos, como ele ganha muita celeridade no processo. Então, mesmo esses processos que já vão ser rápidos por natureza, como as atividades de baixo risco A e B, porque essa natureza jurídica permite que eles tenham protocolos mais acelerados, vamos dizer assim, mesmo os protocolos de alto risco, quando a gente faz essa análise, eles ganham muita velocidade no seu processo. Por quê? Porque
Porque hoje a prefeitura, filtrando esses protocolos, ela não vou dizer que ela não precisa, não é bem isso a palavra, mas ela se dedica com muito mais cuidado aos protocolos que são de alto risco, deixando que os protocolos de baixo risco A e B tramitem através da inteligência artificial, né? Porque a lei já permite isso, então o computador tramita esse processo, fazendo com que os servidores, e a gente sabe a realidade na maioria das prefeituras do Brasil, a gente não tem um quadro extremamente extenso, então a gente quer que esses servidores que já estão lá se dediquem aos protocolos mais complexos, que geram mais complexidade de análise, geram mais segmentação de conhecimentos, inclusive tempo, né? Então isso representa com o quê? Eu não preciso me dedicar tanto aos protocolos de baixo risco e eu me dedico com mais cuidado e delicadeza nos protocolos que são de alto risco. Isso faz com que os protocolos de alto risco necessariamente ganhem mais velocidade nesse processo. Bem, e aí é importante dizer, né, que sempre vão existir esses dois lados nessa perspectiva. Né? Quando a gente fala que existem ganhos tanto do ente público quanto dos contribuintes, né? Se o contribuinte hoje em Paragominas vai conseguir licenciar da sua casa ali com o aplicativo do celular, que é um grande avanço, né? Por outro lado, o servidor vai conseguir ganhar essa atualização cadastral, essa comunicação entre as secretarias, enfim. Então, de certa maneira, a plataforma Empresa Digital vai representar uma mudança nessa estrutura de licenciamento inevitável, né? E é muito positivo, é o que a gente já está acompanhando nesses processos, porque a integração dos órgãos é uma das coisas que, dentro dos nossos estudos de campo, né, das pesquisas que a gente faz, é uma das coisas que é mais problemática nas prefeituras que a gente entra. A desintegração desses processos, né, de como elas se comunicam com um pouco de dificuldade, claro, entendendo a natureza do processo, não é culpando ninguém, não é nada disso, mas é um pouco da natureza do processo da fragmentação. E a plataforma está justamente para desfragmentar esse processo, né, colidir essas pessoas para criar muita fluidez, e aí, dentro desse mote que a gente vem debatendo no Golf Summit, que é desburocratizar o ambiente dos negócios. Né? Bem, dito isso, essa é uma breve introdução, eu queria espelhar aqui minha tela, porque eu queria falar um pouco dessa plataforma, já mostrando que a plataforma está no ar. Então, eu vou aqui muito rapidamente espelhar minha tela, eu acho que é só eu clicar aqui, né? E aí a gente vai ver aqui, ó, entrando no site, vocês estão conseguindo enxergar aí, né? Tá tudo bem. Bem, entrando aqui no site paragominas.desenvolvecidade.com.br/empresa digital, a gente vai ter aqui a plataforma que já está em pleno funcionamento. Eu queria mostrar aqui ela para a gente ver como é que os contribuintes e os servidores já estão a par, mas os contribuintes vão poder ver com mais calma, né, depois da transmissão. Eu queria mostrar aqui que já existe, por exemplo, aqui no início da plataforma, quando a gente entra um comunicado, né, mostrando, esse comunicado é para o empreendedor, então é muito importante que ele seja lido com muita delicadeza e cuidado, porque aqui tem alguns processos que são importantes para o uso da plataforma, de como é que ele vai acessar. Então, as pessoas do município de Paragominas que já têm cadastro na plataforma de emissão de notas digitais, elas já estão aptas a usar aqui, se elas já estão deferidas. Enfim, tem aqui um resumo dos acessos que os contribuintes e empreendedores precisam ler com calma para eles saberem em que passo eles estão dentro dessa plataforma, tá? Bem, então, minha recomendação primeira é que leiam um comunicado com muito cuidado depois, tá bem? Bem, e aqui estamos com a plataforma Empresa Digital, e aqui a gente tem uma condensação de informações dentro do que está posto no que foi construído nesse discurso que é do marco jurídico, né? Então, toda essa estrutura jurídica, ela está por trás dessa, porque, assim, a gente fala simples, né? Porque visualmente a gente enxerga com muita simplicidade, mas tudo isso que a gente está falando, o Decreto Municipal 355, a Lei Federal 13.874, as resoluções 51, 57, 22, a CGCIM, todas essas leis, elas estão aqui, arquitetadas, de certa maneira, dentro dessa plataforma, fazendo isso funcionar de maneira muito orgânica e fluida. Então, toda essa legislação está por trás disso. Então, aqui, quando vocês vão ver o que o Pedro estava falando das consultas de viabilidade, o sistema já tem os contadores automáticos, de quantas empresas já fizeram a consulta de viabilidade a partir, né, da data que foi lançada a plataforma, da assinatura do decreto. Enfim, aqui a gente vai ter os contadores a partir de hoje das aberturas automáticas de baixo risco, das aberturas de baixo risco B. E aqui o contribuinte clicando aqui, ó, lendo essa pergunta para o contribuinte, se você quer abrir essa empresa, a gente vai sendo encaminhado
para um passo a passo muito simples. Quer dizer, a gente pensa que agora a gente vai estar simplificando esse processo, e aí o contribuinte, olhando, né, essa linearidade dos processos, ele vai entender que sempre, como o Pedro disse, um protocolo de constituição ou alteração ou baixa de empresas, ele vai começar aqui no ponto 1, que é lá no sistema da JUSEPA, né? Lembrando, tudo que for de ato constitutivo, de registro empresarial, ele é feito na JUSEPA. A plataforma Empresa Digital, eu quero ressaltar aqui isso para ficar bem claro, é uma plataforma de licenciamento. O que isso significa? Toda etapa que hoje é de responsabilidade do município está dentro da plataforma Empresa Digital. O que é de responsabilidade da junta comercial, enfim, dos outros entes, vai estar fora, claro. Lembrando que o que está fora vai estar intimamente conectado com a gente, porque a gente tem um sistema de interoperabilidade de dados com essas outras plataformas dos outros entes, mas os processos iniciam lá na JUSEPA, né? Contudo, como já foi dito hoje no seminário da manhã, a plataforma vai fazer a renovação de licenças, né, que é um ato municipal. A renovação do alvará, a renovação das licenças ambientais, sanitárias e urbanísticas são de responsabilidade do município, ou seja, a plataforma também vai tratar as renovações e, inclusive, vai auxiliar e trabalhar em conjunto com o Corpo de Bombeiros para também fazer as renovações anuais das licenças dos bombeiros, certo? Bem, no segundo passo, é um passo que também é da junta comercial, mas que pode ser consultado, é a análise de viabilidade. Então, com o protocolo PAP da junta comercial, vocês podem vir aqui também na plataforma de Empresa Digital e consultar o status, as análises dos servidores e as justificativas que eles deram para o deferimento e indeferimento de determinados protocolos. Bem, o passo 3, o passo seguinte, é o passo da abertura de empresa, né? Então, aqui, já finalizado o processo da junta comercial, esse protocolo, depois de finalizado, é migrado automaticamente para a nossa plataforma, e aí o contribuinte vai começar a sua jornada de licenciamento municipal. Lembrando que, se ele for de baixo risco A, ele única e exclusivamente precisa preencher uma declaração do cadastro municipal, que a gente chama de Declaração de Direitos e Deveres do Empreendedor, e para o baixo risco B, ele vai ter a sua liberação do seu alvará provisório após o preenchimento da mesma declaração, automaticamente já pode exercer sua atividade econômica no território. Em seguida, terá um período aí de 60 dias para finalizar o seu processo de licenciamento para obter o seu alvará definitivo. Bem, e o alto risco vai seguir a mesma lógica de licenciamento prévio, né? O que significa? As fiscalizações, as vistorias, elas são prévias ao início da atividade. Essa é a grande diferença entre os baixos riscos e o alto risco, tá? Bem, por último, a gente vai ter a etapa da renovação de licença, que é uma ação inerentemente municipal e que vai ser gerida completamente pela plataforma Empresa Digital, que a gente vai conseguir, inclusive, mapear todos esses protocolos, enfim, isso é uma coisa que é um super avanço também. E aí, esse é o ciclo, né, fechado do que que os empreendedores vão fazer costumeiramente. Claro que existe uma outra etapa, que é a etapa de baixa empresarial, né, que a gente vai ver aqui embaixo nos serviços em destaque, que é a baixa de empresas. Aqui no serviço de destaque, a gente vai ver alguns outros serviços que são para dar um pouco mais de celeridade no uso da plataforma. Então, se eu quero consultar um alvará para ver se ele está válido, se eu quero consultar uma autenticidade da inscrição, gerar algum boleto específico para pagamento, ou consultar determinadas autenticidades. E com esse tem aqui, que é o ponto do baixo de empresa, que é uma outra etapa também que se inicia na junta, a gente vai ser tramitada pela plataforma Empresa Digital, mas que é iniciado na junta comercial. Bem, aqui, um pouco abaixo disso, a gente vai ter os órgãos municipais principais envolvidos no licenciamento municipal, que são aqueles órgãos que a gente falou no início da apresentação, SEMINFRA, SEMA, são de extrema importância, e a SEMAP são de extrema importância para a tramitação dos processos, para o gerenciamento dos processos que vão tramitar dentro da plataforma Empresa Digital. E aqui vocês, depois, com calma, podem entrar em páginas e páginas e ir consultando aqui, os trâmites que são necessários para cada ambiente desse, tá? Bem, aqui embaixo a gente vai ter um ambiente de notícias, né? Aqui para vocês se atualizarem. As notícias que vão estar vinculando aqui são notícias vinculadas ao processo de licenciamento, né? Então, a gente não vai, provavelmente vocês não vão encontrar muitas coisas aqui que não sejam dessa competência, dessa natureza conceitual, certo? Bem, aqui, para finalizar,
são os órgãos federais e estaduais envolvidos também no processo, né? Então, a gente pontua todos essas estruturas que também estão intimamente ligadas ao processo de licenciamento de empresa, de constituição de empresa, né? Então, todos esses aqui são muito importantes para a tramitação do processo. Então, a gente deixa aqui os links para vocês, inclusive, acessarem suas páginas, caso seja necessário. E aqui, para encerrar a minha fala já, um rodapé com algumas informações da prefeitura, e algumas informações de endereço, inclusive de alguns outros serviços que podem ser consultados aqui. Bem, eu vou interromper meu compartilhamento só para me despedir de vocês olhando, né? Que se despedir para uma tela é muito difícil. Bem, concluindo isso, eu repasso a palavra para a Valquíria de novo conduzir. Ravi, obrigada. Ravi, só puxando o gancho aí, né, esse processo de desburocratização e modernização, a Prefeitura de Paragominas começou em 2016, quando nós assinamos um convênio com a Juscepa na questão da Rede Sim. E hoje Paragominas vem colhendo frutos muito bons, somos caso de sucesso, e assim, isso é um trabalho em equipe que dá muito certo. Sala do Empreendedor, Departamento de Tributos, Secretaria de Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Infraestrutura. E claro que tem os outros órgãos, né, que estão em conjunto com a gente, que fez com que Paragominas chegasse onde está agora, e claro, a palavra de ordem é desburocratizar, segundo Paulo Tocantins, o nosso prefeito. Então, para finalizar, eu convido o Rodrigo para fazer suas considerações finais. Com você, Rodrigo. Obrigado, Valquíria. Bom, acho que depois das explanações do Pedro e do Ravi, a gente fica até com pouco espaço para explanações finais, né? Eles avançaram muito bem no conteúdo, trouxeram aqui, né, o Pedro também de uma forma teórica, junto comigo, e o Ravi aí de uma forma muito prática, os benefícios que a população Paragominas, o empreendedor de Paragominas, ganha com essa plataforma. É algo inovador, é algo novo, realmente, e Paragominas está à frente do seu tempo, como eu havia dito. É um município que vem se desenvolvendo cada vez mais, não só na área tecnológica, empresarial, né, ambiental, já amplamente reconhecido, e que eu não tenho a mínima dúvida de que essa nova ferramenta vai ser muito bem utilizada e aproveitada pela administração pública e também pelos cidadãos. É um verdadeiro presente aí que a administração pública deixa um legado que a administração pública deixa para a sua população. Muito obrigada, Rodrigo. Agora eu convido o Pedro, né, para as suas considerações finais. É isso aí. Mais uma vez agradecendo aí pelo evento. Participar desse evento foi uma oportunidade, está sendo oportunidade de ter como interlocutores e ter como o município de Paragominas está se desenvolvendo, já tem um tempo, tem esse pacto de desenvolvimento traçado há anos atrás, né, há várias gestões, e que o caminho é esse, com certeza absoluta. O prefeito Paulinho Tocantins, ele está de parabéns. Ravi, parabéns pela sua explanação. Ao Rodrigo também, foi muito bem. E é isso, pessoal. Eu acho que Paragominas está no caminho certo. Obrigado, Valquíria, pelo espaço. E tudo de bom para todos os nossos ouvintes aí. Muito obrigada, viu, Pedro? Convido agora o Ravi para as suas considerações finais, para a gente encerrar. Bem, vamos lá. Falar bem rápido também. Eu acho que, assim, como tu falaste, Valquíria, com certeza essa construção, ela é uma coisa que ela não vem do dia para a noite, né? Então é muito positivo que Paragominas esteja construindo isso há muito tempo. Então esse legado realmente a cidade vai colher frutos muito positivos, né, com o tempo.
E aí também falar um pouco do que é um pouco dessa transformação digital, né? Eu acho que o Paragominas está dando... É uma cidade que realmente ganhou prêmios no Sebrae, né, como cidade empreendedora, enfim. Então, Paragominas agora está dando... Já começou lá com os serviços digitais que a prefeitura já presta, e agora a gente está dando mais um passo nesse processo de digitalização de serviços num momento que é muito sensível a isso, né? Então, é um momento que a gente ainda está vivendo os efeitos dessa pandemia e dos problemas que ela gerou com os municípios. Então, falar dessa perspectiva dos serviços digitais é também tratar de alguns aspectos para ajudar a população a se manter na sua casa, evitar a aglomeração de pessoas. Então, esse atendimento que a prefeitura vai disponibilizar para os seus contribuintes é também um cuidado com o cidadão, né? Então, acho que isso é muito positivo para o município. E também, aliado a esse cuidado, né, os municípios hoje, um dos grandes debates que eles vêm fazendo é de como realmente resgatar a sua economia pós-crise, né? Então, a gente tem mais uma ferramenta que vai ajudar o município na gestão desses processos, de como é que o município vai se reativar economicamente através do empreendedorismo. Essa desburocratização desse processo é justamente para fomentar esse processo na cidade, né? A cidade realmente voltar a pulsar como uma cidade que pulsa realmente economicamente. E, enfim, eu acho que, de certa maneira, Paragominas tem um futuro aí com uma trajetória muito interessante a ser trilhada, e aí a gente agradece o espaço e deseja toda a sorte para todos, enfim, nesse processo. E a gente vai estar aí, né, com vocês esse período também, trabalhando em conjunto, construindo mais coisas positivas para a gente. Vamos seguindo. Obrigado. Ravi, muito obrigada. Gente, surgiram algumas perguntas durante o chat aí, mas a empresa Desenvolve entrará em contato e vai responder todas as perguntas. Gostaria de agradecer a presença de todos que participaram da nossa live, os convidados que também participaram conosco e todos que estavam assistindo essa transmissão. Até a próxima. Parabéns aí, pessoal. Vou falar.